Esta é a TV CRC-SP. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Debate. Olá, está no ar mais um CRC-SP Debate. Hoje o programa vai falar sobre concorrência desleal e o combate ao exercício ilegal da profissão. Neste ano, a contabilidade brasileira comemora 70 anos de regulamentação e, cumprindo a prerrogativa de fiscalização, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo lançará em 2016 duas campanhas importantes. Uma contra o exercício ilegal da profissão e a outra campanha contra a concorrência desleal. As duas campanhas são de grande interesse para a classe contábil. Para discutir esses assuntos estão conosco hoje Gildo Freire de Araújo, presidente do CRC-SP, empresário contábil, Márcio Shimomoto, presidente do Sescom SP e empresário contábil, e José Donizete Valentina, vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do CRC-SP e empresário contábil. Começando o nosso debate de hoje, Gildo, fala um pouco para a gente sobre existe uma grande polêmica sobre esse assunto quando se fala de concorrência desleal. O que é a concorrência desleal? Bom, concorrência desleal é aquela competição que você tem no mercado em que você atua, e no nosso especificamente, que é o profissional da contabilidade, quando você tem um outro escritório ou uma outra pessoa que atue profissionalmente, não com os mesmos princípios de ética, de responsabilidade que você tem na sua organização. Então eu tenho os profissionais que são devidamente capacitados e registrados nos órgãos de classe, uma equipe de profissionais que estão registrados mediante o que determina as normas com relação à forma de registro, a salários. Então a gente tem todo um compromisso com essa equipe de trabalho e que, pensando numa concorrência desleal, quem atua e prefere atuar desta forma não segue esses princípios de ética, ele não paga regularmente, não tem, enfim, critérios que deveriam ter e que proporcionam a ele uma condição diferenciada de trabalho que ele pode atuar com um honorário menor, de uma forma que não segue critérios de trabalho técnico. Então, isso seria uma concorrência desleal. Tá. Você falou um pouquinho sobre essa questão dos honorários, eu queria que o Márcio falasse um pouquinho. Hoje existe alguma tabela de preços que regularize essa questão de usar como concorrência desleal, porque cobra um preço diferente? Existe hoje alguma tabela disponível como referência? Nós não temos hoje uma regulamentação de tabela definindo honorários mínimos a serem cobrados. O que nós temos hoje é uma pesquisa de mercado, onde nós damos uma referência para o mercado de quanto o mercado está cobrando de uma forma, na média, de uma forma geral, separado entre capital e interior. Até porque o CAD hoje proíbe você determinar tabelas mínimas de honorários. Eles consideram isso um bloqueio à livre iniciativa, e nós temos até notícias de que alguns sindicatos de empresas de contabilidade já foram autuados por ter uma tabela mínima de honorários. Tá. Hoje a tecnologia ela chegou em todos os setores e chegou também no setor da contabilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a contabilidade online. A tecnologia ela é uma realidade hoje no mercado. Não existe empresa de contabilidade que não se utilize da tecnologia, ela é essencial no dia a dia das empresas de contabilidade, pela burocracia, pela dinâmica e pela complexidade hoje que está a nossa atividade. A contabilidade online nós temos visto que é uma tendência de mercado, começaram a surgir empresas que se utilizam mais da tecnologia em detrimento de outras no modelos tradicionais. Nós estamos vivenciando isso, já vem acontecendo no mercado. Ela atinge segmentos específicos de clientes, eles não abrangem ainda aqueles clientes com uma complexidade maior na prestação de serviço, onde há uma interação maior e uma complexidade na legislação que tem que ser atendida. Tá, ou seja, de acordo com hoje,
a pessoa que precisa de um serviço de contabilidade, a contabilidade online, ela acaba entrando de acordo com a necessidade que o empresário tem de atendimento, né? Sim, especificamente cada uma das atividades tem uma especificidade. Aquelas empresas iniciais que necessitam inicialmente de um serviço mais online, que não tenha uma grande interação entre empresa e o contador, essas ainda, acredito que esse seja ainda o foco dessas contabilidades online. À medida que a empresa vai crescendo e tendo uma complexidade maior, como uma indústria, um comércio com substituições tributárias, aí quando há necessidade de uma interação maior, aí eu acho que as empresas tradicionais se sobrepõem às contabilidades online. Porque eu posso fazer um comentário, porque o importante é que a tecnologia, ela, até um tempo atrás, ela era restrita àquelas empresas que tinham maior poder aquisitivo. Então, você ouve falar dos grandes sistemas. Então, o profissional de contabilidade, ele já atuava, né, de alguma forma, junto aos grandes sistemas, a essas empresas. Só que a tecnologia, ela se popularizou. Hoje, a tecnologia ela se tornou mais barata, mais acessível e, consequentemente, na profissão contábil, ela também está chegando. É uma ferramenta que os profissionais estão utilizando. E agora nós estamos tendo no mercado, podemos dizer, a utilização dessas tecnologias. E isso causa também um certo choque, porque ainda agora nós vemos a concorrência, né? Porque a concorrência em si, a livre concorrência, é algo produtivo, algo que eleva a economia, que melhora o mercado. Só que a concorrência, ela exige, para que o profissional tenha sucesso, exige competência, criatividade, ideias inteligentes. E a tecnologia, ela proporciona essa ferramenta de ter ideias inteligentes. Então, eu entendo que hoje, com a popularização, o profissional ainda vai ter que se acostumar com isso. E nós vamos ter que verificar aí quem está prestando corretamente o serviço ou não, e ninguém melhor do que o cliente para dizer isso, né? É verdade. Falando até puxando aí um gancho, queria que você falasse um pouquinho, para a gente entrar nesse assunto, sobre hoje, qual é a preocupação que o Conselho tem em relação ao exercício ilegal da profissão? Bom, a nossa preocupação, o exercício legal da profissão, se dá pelo fato de que nós temos uma legislação que ampara a profissão contábil é uma profissão regulamentada, que para o exercício dela requer que a pessoa tenha registro, né, e cumpra uma série de prerrogativas para poder exercer a profissão. Só que, consequentemente, quando ele entra no mercado para poder, né, atuar, isso exige dele um investimento. E a concorrência que nós temos hoje, o exercício legal da profissão, nós vemos profissionais que estão entrando no mercado, vamos dizer assim, um submundo da profissão, onde eles, como já foi até dito inicialmente pelo presidente Gildo, eles estão no mercado, mas eles não atendem a essas regras, eles não se sujeitam a essa convenção de conduta que é chamado Código de Ética. Eles entram de forma, vamos dizer assim, desleal. Então, eles competem sem regra. Então, numa competição, quando um tem regra e o outro não tem regra, aquele que não tem a regra, ele tende a levar vantagem. Então, o que o Conselho hoje busca é valorizar a profissão. O foco nosso está no profissional regular, o profissional que leva a sério a profissão. Então, o que nós estamos buscando é trabalhar e identificar quem são esses concorrentes que não possuem registro no Conselho ou que estão atuando de forma irregular ou imputando prejuízo aos seus clientes, para que nós possamos, né, identificá-los, de preferência trazê-los à regularidade. A intenção principal não é punir, é trazê-los, a educá-los, trazê-los à regularidade, para que nós possamos, né, melhorar esse mercado. Então, o principal foco do Conselho é a valorização da profissão e a proteção também do profissional e da sociedade. Donizete, agora eu queria que você falasse qual que é a preocupação hoje do Conselho quanto ao exercício ilegal da profissão. Bom, o Conselho Regional de Contabilidade, e que tem uma determinação legal, né, de cuidar do registro, né, da fiscalização da profissão e também agora, recentemente, da educação profissional continuada, ele tem um objetivo, assim, uma missão, da proteção, da valorização do profissional que exerce legalmente a profissão
e também a proteção da sociedade, que é o cliente, né, que é o usuário dos serviços contábeis. E hoje nós buscamos proporcionar, né, àquele profissional ativo condições para que ele tenha a melhor forma de exercício da profissão. Só que o que nós, né, recebemos muitas reclamações de que existe profissionais no mercado que não, como já foi dito inicialmente pelo presidente Gildo, em que não utiliza, né, das regras, eles não, dentro desse nosso código de conduta, desse código de ética, essa convenção necessária para que a sociedade exista e a profissão contábil tenha seu código de ética, eles optam, por N razões, a não seguir esse código de ética, não seguir essas regras. Então, é algo que, vamos dizer assim, é você disputar com alguém que não segue a regra, eu sigo a regra. Consequentemente, ele vai ter mais vantagem. Então, o que nós buscamos hoje é proteger o profissional que está agindo corretamente. O foco não é a punição daquele que está fazendo as coisas erradas. O foco é a proteção, só que a proteção se dá de que forma? A proteção se dá em identificar quem são esses que estão agindo, profissionais estão agindo de maneira ilícita, né? Alguns até vão dizer assim, num submundo de profissões, que não é só nós, mas quando nós vemos essa prática, nós buscamos, em primeiro lugar, corrigir, educar, trazê-los para a legalidade, trazê-los para que eles possam atuar de forma legal. Diríamos assim, que a punição é a última consequência, que aí é óbvio, né, que graças a Deus nós temos uma Constituição que todas as pessoas desse país têm direito à ampla defesa e ao contraditório. Essa ampla defesa ao contraditório lhe garante condições, né, que se ele for inocente, houver alguma atenuante, ele não vai ser apenado e também nós teremos o arquivamento do processo. Mas, em contrapartida, aqueles que optam, né, pela trabalhar de forma ilícita, que optam por fazer errado, esses, infelizmente, não têm como ficar no mercado. E nós vamos estar atuando para que eles não fiquem. E até para ajudar vocês nessa identificação, ajudar o Conselho nessa identificação, existe um convênio com a Receita Federal, né? Sim, o Conselho Federal de Contabilidade, ele firmou um convênio com a Receita Federal do Brasil, na qual ela possibilita uma cota, né, de pesquisa anual, em que ela fornece um número, né, uma quantidade de empresas registradas, né, pelo CNPJ, que tenham na sua atividade a atividade de contabilidade, auditoria, são atividades inerentes ao profissional de contabilidade. Ela fornece isso para o Conselho e nós fazemos um filtro com o nosso cadastro e apuramos, aí nós conseguimos identificar quais são as empresas que estão constituídas, mas que não possuem registro no Conselho. Ou seja, o Conselho tem trabalhado muito. Tem trabalhado e agora temos mais trabalho ainda, porque nós estamos conseguindo. A tecnologia é maravilhosa, ela proporciona não só para o governo a rastreabilidade, como proporciona também para os órgãos fiscalizadores condições de rastreabilidade. Hoje nós temos condições já de conseguir enxergar, pelo menos já pelas empresas, né, registradas, quais estão atuando na contabilidade sem registro. Isso é muito bom. Aproveitando ainda dentro desse assunto, eu queria que o Gildo falasse um pouquinho como que a sociedade hoje, como que a sociedade pode fazer uma denúncia ao identificar uma empresa que esteja trabalhando de forma irregular? Então, Donizete mencionou, né, a obrigatoriedade que a gente tem, por determinação do Conselho Federal de Contabilidade, de fiscalizar as organizações que hoje estão registradas no Conselho. Então, é um procedimento que a gente identifica como muito positivo, porque você tem uma interação, tem um acompanhamento e um monitoramento de que são aquelas empresas que estão registradas. Uma forma que é muito interessante é que, da mesma forma que a gente tem essa prerrogativa da fiscalização de quem já está registrado, a gente recebe também denúncias que possibilita que o Conselho identifique quem é que está atuando de forma irregular. E para isso a gente conta muito com a sociedade, conta com os usuários do nosso serviço profissional, porque eles por alguma insatisfação também podem fazê-lo, e com as entidades congraçadas, que recebem muitas notícias, informações a respeito de profissionais que estão atuando de maneira irregular. Então a gente conta com isso porque é uma forma da fiscalização, receber indícios, né, de que existe uma irregularidade e poder ter uma ação efetiva
atingindo justamente quem está atuando de forma irregular. Essa é uma concorrência desleal, né? Bem diretamente é uma concorrência desleal porque ele está atuando de uma maneira irregular, não está com seus registros ativos, não está registrado no conselho de classe, não utiliza uma equipe registrada. Então, tudo isso são indícios de que ele está atuando de forma irregular e se a gente tiver notícias, a gente vai atuar diretamente. Tá. Essa denúncia é anônima? Essa denúncia ela é feita identificada, não é anônima. Então, você tem que se identificar, você tem lá no site do Conselho Regional de Contabilidade um formulário que você já preenche com as informações que são necessárias, mas é identificada. Gildo, a denúncia ela não é anônima, mas eu sei que eu queria até que o Márcio falasse um pouquinho, se a pessoa quiser procurar o SESCOM para fazer essa denúncia e usar o SESCOM como intermediário, ela pode? Sim, pode, estamos à disposição. Toda vez que qualquer associado, qualquer empresa de contabilidade detectar um colega seu, não vamos dizer colega, né? Alguma outra empresa atuando no mercado de uma forma que crie condições diferenciadas para que ele faça uma concorrência desleal com aviltamento de honorários, ele pode sim denunciar para o SESCOM São Paulo, que encaminhará essa denúncia para o CRC. Como nós somos sindicato patronal, vale lembrar também que dentro dessas condições diferenciadas e legais, também podemos citar que o não cumprimento de convenções coletivas também é uma causa que cria uma condição diferenciada para que uma empresa de contabilidade possa atuar diferente de outra. Nesses casos também trago a denúncia para o SESCOM São Paulo, que ele tomará as medidas cabíveis. Vamos agora a um breve intervalo. Voltamos já. Você está ligado na TV CRC-SP. O CRC-SP Debate está de volta, falando sobre concorrência desleal e o combate ao exercício ilegal da profissão. Seguindo aqui o que o Donizete tinha falado, Donizete, você falou que a denúncia ela pode ser feita em delegacias ou dentro do conselho. Muito bem lembrado. Porque essas delegacias, é uma delegacia comum ou... As pessoas vão achar que vão ter... A vontade até é de ser uma delegacia comum, né? Mas não pode. O Conselho Regional de Contabilidade, ele possui 18 regionais e 18 delegacias regionais com profissionais que são delegados, né? Ou seja, são delegados a ele cuidar dessas regiões. E a denúncia poderá ser feita nessas regionais, nessas delegacias regionais, que são fáceis de serem localizadas, porque pelo próprio portal do Conselho, lá nós temos as relações, os endereços, tudo direitinho. Você falou também que a preocupação maior do CRC não é punir, né? É justamente o contrário, é trazer essa empresa irregular para junto do CRC para que ela trabalhe de uma forma legal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre quais são as ações educativas que o CRC hoje toma para combater essa ilegalidade. Então, é importante você tocar nesse assunto, porque se partimos do pressuposto que o Brasil está em terceiro lugar no mundo, o país que mais pune, que mais prende, né? Mas nós temos estatísticas que provam que quando você trabalha com a educação ela promove mais resultado, melhores resultados do que simplesmente a punição. Então, o Conselho já existe, né, um trabalho que já foi desenvolvido, já vem sendo desenvolvido, que proporciona que nós façamos visitas a todo o Estado, principalmente nessas 18 regionais em tese, né, porque pode ser não exatamente a mesma cidade onde está a delegacia, mas naquela região, e nós levamos, o ano passado foi a nossa vice-presidente Márcia que levou a visita legal. Esse ano a visita legal está com uma nova roupagem, onde nós estamos dando um foco específico no combate à concorrência desleal e pela valorização da profissão, porque também a legislação ela tem que ser cumprida. E o que nós não gostaríamos que profissionais que zelam pela profissão, por cometerem pequenos erros ou deslizes no descumprimento vamos falar, não sabe fazer um contrato de prestação de serviço de forma correta, ou de extrato, falando sobre decore, sobre a contabilidade. Então, nós levamos essas informações para que nós possamos proporcionar a esses profissionais para que eles se atualizem, eles entendam e evitem que eles sejam penalizados. Gildo, você quer complementar alguma coisa? Que é uma preocupação e é um trabalho preventivo, né? Quando tem essa programação toda de atividades pelo Estado, tem como único foco, único objetivo de atingir realmente quem está na profissão atuando
para que ele tenha ali subsídios, informações e tirem dúvidas de como é o dia a dia, de como ele deve se comportar, quais são as prerrogativas que ele tem. E a educação, que é de forma continuada, atua dessa forma com a visita legal preventiva. Né? Você tem ali uma fiscalização preventiva que dá um suporte para quem está atuando de como ele deve se comportar, como a gente já mencionou, como a Donizete disse. E a denúncia que ela foi mencionada nas delegacias, tem delegacias regionais e tem delegacias locais, que estão subordinadas às regionais. Se você entrar no site do Conselho Regional de Contabilidade, tem lá quais são as cidades que têm delegacias regionais e delegacias locais. Então você tem aí um amplo acesso de informação, de troca de ideias, enfim. A visita legal ela tem esse foco, de poder trazer o profissional e você fazer ali um debate criativo com relação a todas as situações. E nós temos, complementando, né, já que eu falei 18, nós temos 145 delegacias ao todo. Quando a gente falou muito da denúncia, hoje existe algum meio que a pessoa possa consultar para chegar a essas empresas que são devidamente registradas? É importante a pergunta porque o usuário do profissional da contabilidade, ele tem que tomar alguns cuidados em relação a com quem ele está se relacionando. Quando você adquire algum produto, alguma mercadoria, você quer sentir, quer ver aquilo que você está comprando. A profissão é a mesma coisa. Se você vai utilizar de algum profissional que seja da contabilidade, você precisa conhecer, você precisa ter um contato, você precisa ver quem é que vai te atender. E uma forma de você poder fazer uma avaliação, além dessa forma que ele atua, né, dele vir conversar com você e te convencer que ele é o profissional que você precisa, você pode também verificar pelo Conselho Regional de Contabilidade se aquela empresa, se aquele profissional está devidamente registrado. Então você tem como fazer a consulta no site, verificando se existe um cadastro, se aquela empresa está regular. É uma maneira de você minimizar algum tipo de uma contratação errada, né? Então o empresário que hoje utiliza dos serviços profissionais de contabilidade tem que tomar certos cuidados e esse é um deles. Além de formalizar em contrato quais são as prerrogativas que ele tem, quais são as obrigações que o empresário tem, para que evite dúvidas e que isso possa gerar algum desconforto no futuro. A gente tem feito essa abordagem, levado essa informação, inclusive nas entidades congraçadas. Estivemos no SESCOM levando essa informação, os empresários são ávidos em saber aonde ele deve atuar e como ele deve fazer. E o SESCOM tem atuado bastante junto conosco nessa conscientização. Que é uma conscientização muito importante, né, Márcio? Sim, acredito sempre na boa-fé das pessoas e na boa-fé dos empresários de contabilidade. Se alguém está praticando alguma coisa de uma forma que seria irregular, eu acredito que nós devemos levar essa pessoa para conhecer aquilo que é regular, para que ele comece a realmente praticar aquilo que de uma forma regular. Talvez por desconhecimento é que eles caiam nessa prática. E hoje nós também temos 27 regionais, onde nessas regionais, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, eles levam o programa deles de esclarecimento, de conhecimento, assim como nós também fazemos nossos encontros regionais e levamos, através da nossa universidade corporativa, as informações necessárias para o exercício da profissão. Também no nosso site nós temos disponíveis aquelas empresas que são associadas ao SESCOM São Paulo, que frequentemente frequentam nossos cursos e treinamentos, estão amplamente capacitados. Através do sescom.org.br, pode entrar no nosso site e tem lá as relações das empresas. Ou seja, uma verdadeira força-tarefa, né, para tentar minimizar essa... o objetivo comum, né, da gente poder... A gente atua com bastante ética e com bastante responsabilidade, é isso que a gente quer que os empresários também façam. Então, quando a gente tem toda essa preocupação com as entidades de classe, sindicatos contabilistas, o SESCOM, enfim, todas elas têm um foco de realmente proporcionar uma condição para que o profissional possa atuar da melhor forma. E é isso que a gente quer, né? Que ele tenha esse compromisso e essa responsabilidade, porque aí a gente vai conseguir valorizar cada vez mais a profissão, mostrar para o Brasil, para o país, o valor que tem o profissional da contabilidade, e tem muito valor, e que ele pode agregar resultados em todos os usuários, as organizações, seja ela privada, pública, com muito conteúdo, com muita informação que vão ser úteis na gestão. E quando nós ainda vivemos um momento que temos dois lados, né? Um clamor pelo fim da impunidade, da corrupção, e do outro lado uma crise econômica que torna difícil a vida de todo mundo, quer dizer, de um lado nós temos que ser fiéis à ética, aos valores, porque nós temos que começar dentro da nossa própria casa. Queremos um Brasil melhor, temos que começar a melhorar dentro da nossa própria casa. E do outro lado também, o serviço contábil, quando ele é prestado de forma correta,
ele proporciona condições para que o empresário, o empreendedor tenha sucesso. Porque dentro dessa complexidade que nós temos de tributos, de leis, de normas, muito de forma a minimizar o trabalho contábil, a imagem do profissional, dizer que é meramente elaborar um relatório, meramente fazer não existe mais a guia física, mas um recolhimento, é algo muito mais completo. E o profissional que é o profissional que vai ficar no mercado é aquele que dá esse atendimento. E o empresário que vai ter sucesso é aquele que faz uso disso. E nós estamos trabalhando muito nessa direção e nessa conscientização também. Gildo, você falou para a gente sobre uma das formas que, como empresário, eu posso consultar para saber se aquela empresa ela está devidamente registrada ou não, mas existem outras formas de se identificar a idoneidade desse profissional, se realmente eu estou fazendo a coisa certa. Quais são essas outras formas? A gente comenta muito, né, que uma forma muito importante que o empresário tem de como chegar num profissional da contabilidade, por incrível que pareça, muito é por indicação. Né? A relação de confiança que você cria com o seu profissional da contabilidade, ela é construída ao longo do tempo. E às vezes você com um empresário de outra atividade mesmo, que você tenha um relacionamento, ele fala, olha, eu conheço um profissional que atua muito bem. É uma forma muito importante, porque pessoal, né? isso você cria essa confiança com o tempo, né? Mas é uma forma que eu diria assim, mais rápida e mais prática de você buscar alguém no mercado, porque você tem alguém que está indicando, que está referenciando. Eu acho que o profissional da contabilidade ele tem que ter uma preocupação de realmente agregar resultados a quem o contrata, mostrar um trabalho de qualidade, um trabalho que ele possa mostrar para o cliente que ele vai ter com aquele planejamento, com todo aquilo que ele faz, um ganho tributário, uma forma de ele fazer um planejamento para o futuro, uma forma dele escolher o melhor regime tributário, porque a legislação é bastante complexa e o profissional da contabilidade está capacitado e preparado para isso. E uma coisa que eu também julgo muito importante é que uma proximidade com o seu cliente é fatal, porque você precisa opinar, você precisa conhecer o negócio do seu cliente, você precisa saber como ele está gerindo o negócio para que você tenha condições de poder sugerir ou mudar alguma coisa. Então, essa relação à distância, essa relação virtual, eu diria que é um tanto difícil para que você possa efetivamente fazer um trabalho que tenha esse reconhecimento, esse trabalho que vai agregar resultados. Porque você precisa conhecer o negócio, você precisa entender o que ele faz, né, para poder ajudar efetivamente. Nós, empresários da contabilidade, sentimos essa necessidade, né, de estar próximo e quando a gente deixa de ter um relacionamento por mais de um mês, o cliente já sente falta, porque você construiu isso, você cativou ele e ele está acostumado a receber sempre a sua orientação. Ou seja, a gente tem que valorizar o profissional e quando a gente fala do profissional à distância, que é reforçando isso que o Gildo disse, talvez nesse movimento que a gente tenha de dúvidas, quando você tem um profissional próximo, é diferente, né, Márcio? Sim, nós sentimos que essa proximidade com os empresários clientes, com os empresários de contabilidade, é essencial para a execução dos serviços da contabilidade. Hoje nós estamos com as normas internacionais de contabilidade. Um dos únicos países do mundo que implantou essas normas tão rapidamente foi o Brasil. E hoje nossos relatórios financeiros são lidos e são entendidos por qualquer país do mundo inteiro, fazendo com que os negócios fiquem mais fáceis de serem entendidos. E para essas normas serem implantadas, há necessidade do empresário de contabilidade ou do contador conhecer os negócios do seu cliente. Senão você não consegue implantar as normas, os pronunciamentos contábeis, na íntegra, como estão sendo pronunciados quase mensalmente, são emitidas várias normas contábeis, e essas normas necessitam dessa proximidade. Nós temos também outras normas que regem a profissão, que se não houver um contato permanente e uma contabilidade bem feita, o próprio empresário de contabilidade cai no risco. Por isso é importante o cliente conhecer a empresa de contabilidade, saber o que está comprando, conversar com o seu contador. Sabemos muitas vezes que o empresário ele não quer uma proximidade tão grande porque ele tem que cuidar dos negócios deles. Mas essa pequena proximidade, pelo menos uma vez por mês, conversar com o seu contador, é muito salutar para que a contabilidade seja bem feita. Nós temos hoje também algumas normas, como do COAF mesmo, que hoje os
as empresas de contabilidade são obrigadas a informar algumas situações que sem a contabilidade bem feita e sem essa proximidade, você não consegue informar corretamente a um órgão que pode dar um problema muito sério, como hoje nós estamos vivendo no Brasil. Eu acho que é importante saber, o empresário saber que independente se ele é um profissional que vai o atender pessoalmente ou virtualmente, esse profissional ele responde por qualquer atitude ou por qualquer ação feita. Com a Então, adoção das normas brasileiras, é igual. as normas brasileiras de contabilidade, não que não fosse diferente, mas a responsabilidade do profissional é grande. Ele responde objetivamente, diretamente pelas ações que ele omitiu ou que ele deixar que ele assina, né? Os relatórios, ele assume aquela responsabilidade. Então, a é um cuidado... existe para todos, né? Existe para todos. Então, as normas veio fortalecer isso e existe esse comprometimento e essa responsabilidade que não é pequena, né? De todos, né? Bom, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso programa. Desejo sorte. Parabéns pelos 70 anos do exercício da profissão da contabilidade. O programa de hoje termina aqui. E você já sabe, fique por dentro de tudo que é notícia no setor contábil com a programação da TV CRC-SP. Curta também a nossa página no Facebook CRC-SP Oficial. Até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRC-SP, a TV da contabilidade na internet.